A rainha está morta. Essa notícia abalou o mundo em setembro de 2022, gerando uma comoção sem precedentes. No entanto, as circunstâncias exatas do ocorrido ainda são desconhecidas. Poucas pessoas têm conhecimento dos seus últimos momentos. Mas o que realmente aconteceu no palácio quando seu destino se cumpriu? Neste vídeo, vamos oferecer uma visão dos últimos dias e horas da rainha Elizabeth. O ano de 2022 deveria ter sido especial para a rainha, pois ela completaria 70 anos no trono em fevereiro. No entanto, no início do ano ela contraiu Covid-19, o que, devido à sua idade avançada, representava um risco particularmente perigoso. Além disso, ela também enfrentou a perda de seu marido, o príncipe Philip, que faleceu em junho de 2021 após um casamento de 73 anos. Sua saúde debilitada ficou evidente nos meses seguintes, com o cancelamento de importantes compromissos públicos. Embora tenha demonstrado felicidade ao inaugurar um hospício em 2021, ela também parecia frágil e, pela primeira vez na história, recusou-se a fazer um discurso de abertura do parlamento britânico. Segundo o autor britânico Giles Brandrett, que escreveu um livro sobre a rainha, há especulações de que ela estivesse sofrendo de um câncer de medula óssea, mas não há provas concretas disso. Como podemos ver, a rainha lutou durante todo o ano. Ela conseguiu comemorar seu jubileu em junho de 2022 e até mesmo participar de um curta-metragem em sua homenagem. Provavelmente, ela sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Agora, avancemos para 6 de setembro de 2022, 2 dias antes de sua morte. Apesar de estar doente, a rainha da Inglaterra continuava dedicada ao seu dever e realizava uma tarefa crucial para o país. Ela demitiu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e nomeou Liz Truss como sua sucessora. Essa seria sua última aparição pública. O incomum é que ela não recebeu Liz Truss no Palácio de Buckingham, mas sim no Castelo de Balmoral, sua residência de verão na Escócia, onde ela se retirou antes de sua morte e onde uma equipe médica cuidava dela. Uma foto não oficial mostra a rainha de 96 anos sorrindo, com óculos de sol e um casaco, sentada em uma cadeira. Embora sua saúde estivesse gravemente debilitada naquele momento, ela tentou não demonstrar isso, mantendo sua postura profissional diante das câmeras. Ela parecia plena, mesmo com sua idade avançada. Apenas uma mancha escura em sua mão direita preocupou os observadores quando as imagens da última reunião oficial da rainha circularam pelo mundo. No entanto, isso mudaria drasticamente 2 dias depois. A recém-nomeada primeira-ministra foi a primeira pessoa fora do palácio a descobrir quão séria era a situação. Quando ela estava fazendo um discurso no parlamento em 8 de setembro de 2022, um bilhete foi entregue a ela e ela deixou a Câmara dos Deputados repentinamente, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Ao meio-dia e 32, a Casa Real divulgou um comunicado informando que os médicos da rainha Elizabeth estavam preocupados com seu estado de saúde. Pouco depois, Liz Truss também tuitou que todo o país estava profundamente preocupado. Mas o que exatamente aconteceu no castelo de Balmoral? Conforme se tornou conhecido mais tarde, o estado da rainha, que ainda estava relativamente saudável no dia anterior, mudou instantaneamente. Embora ela tenha desfrutado de um jantar com amigos na noite anterior e até mesmo brindado, à meia-noite ela teve que ser levada para a enfermaria, que era mais completa do que muitos hospitais londrinos. Uma equipe de especialistas a monitorou e realizou uma série de exames para verificar seus sinais vitais. No entanto, quando a saturação de oxigênio em seu sangue começou a cair, a notícia de que a rainha provavelmente não viveria por muito mais tempo se espalhou rapidamente. Gradualmente, os parentes mais próximos da rainha foram solicitados a irem para a Escócia. Seu filho Charles e seu neto William abandonaram imediatamente suas atividades e voaram de jato para o castelo de Balmoral, onde a rainha estava praticamente inconsciente. Enquanto essas informações vazavam lentamente, o povo percebeu que sua amada rainha estava em uma situação difícil. Até mesmo o príncipe Harry, que estava em baixa no Reino Unido naquele momento e participava de um jantar de gala, teve que sair imediatamente e ir para a Escócia. Embora estivesse frio e chuvoso naquele dia de setembro, muitos cidadãos se reuniram em frente ao portão do Palácio de Buckingham, demonstrando grande preocupação e ainda mantendo a esperança de que tudo ficasse bem. No entanto, muitos da multidão já pareciam estar cientes de que logo teriam que se despedir de sua rainha. Enquanto a família real se reunia no castelo de Balmoral, a rainha Elizabeth lutava pela vida. Os médicos e enfermeiros faziam tudo o que podiam para estabilizá-la, mas seu estado de saúde continuava a se deteriorar. A notícia de sua condição se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pela imprensa, levando a uma onda de comoção e tristeza em todo o mundo. Enquanto grandes multidões de pessoas aguardavam ansiosamente na chuva em frente ao majestoso palácio na Inglaterra, esperando pelo desfecho dessa história, os médicos perceberam gradualmente que a rainha estava em seus últimos momentos. Por volta das 15 horas, seus sinais vitais estavam tão frágeis que sua morte era apenas uma questão de tempo.
No entanto, foi uma batalha de 12 horas para tentar salvar a rainha. No dia 8 de setembro, exatamente às 15h10, seu coração bateu pela última vez. Em seu atestado de óbito, a causa oficial da morte foi registrada como velhice, uma prova de que sua partida não foi causada por uma doença grave. Às 16h30, a notícia da morte da rainha foi informada pela primeira vez a uma pessoa fora do castelo. 2 horas depois, a Casa Real informou ao público que a rainha havia descansado em paz. Desde sua chegada às 10h30, o príncipe Charles permaneceu ao lado da cama de sua mãe, acompanhado por alguns parentes próximos. Infelizmente, seus netos Harry e William não conseguiram chegar a tempo na Escócia para se despedir de sua amada avó. Imediatamente após o anúncio dessa triste notícia, as bandeiras do Palácio de Buckingham foram baixadas a meio mastro, e as multidões que esperavam lá fora não podiam acreditar que haviam perdido a única rainha que conheceram. Muitas pessoas começaram a chorar imediatamente, e a notícia da morte da rainha de 96 anos se espalhou rapidamente pelo mundo, deixando milhões de pessoas em estado de choque. Aqui, você pode ver, por exemplo, uma tripulação de voo descobrindo que a rainha havia morrido, não conseguindo conter as lágrimas. Até mesmo o parlamento britânico estava no meio de seus debates e tudo foi interrompido, visto que era impossível continuar os debates depois daquela notícia. No mundo todo, os canais de televisão interromperam imediatamente suas programações, e todos os veículos de comunicação passaram a fazer uma cobertura extensa sobre a morte da monarca. A cobertura brasileira também não mediu esforços e ficou entre as mais completas do mundo. Aliás, você lembra o que estava fazendo na hora que soube a notícia da morte da rainha? Conta pra gente nos comentários. Após sua morte, a rainha foi levada em um caixão acompanhada de uma solene procissão até o Palácio de Westminster, sede do parlamento inglês, onde ficou exposta por vários dias. Assim, o povo britânico pôde se despedir de sua amada rainha, e incríveis 250 mil pessoas aproveitaram essa oportunidade. No dia 19 de setembro foi realizado o funeral. Naturalmente, a rainha Elizabeth recebeu um grandioso funeral de estado, que começou com uma cerimônia na abadia de Westminster, para a qual representantes de nobres de todo o mundo viajaram. Em seguida, o caixão da rainha foi levado por uma procissão ao longo dos pontos mais importantes de Londres, antes de ser finalmente transferido para o castelo de Windsor, onde foi depositado no mausoléu ao lado de seus pais, sua irmã e seu marido, encontrando enfim seu descanso eterno. A morte da rainha Elizabeth deixou um vazio imenso no coração do povo britânico e do mundo inteiro. Ela foi uma figura icônica e amada, que reinou por mais de 70 anos e testemunhou inúmeras mudanças e desafios ao longo de sua vida. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de uma nova era para a monarquia britânica. Após a morte da rainha, seu filho Charles assumiu o trono como rei, tornando-se o próximo monarca na linha sucessória. Ele foi coroado em uma cerimônia solene, e o povo britânico se uniu para apoiá-lo nesse momento de transição. A morte da rainha Elizabeth também teve um impacto significativo nas relações internacionais. Líderes de todo o mundo expressaram suas condolências e prestaram homenagem à rainha. Ela era uma figura respeitada e admirada globalmente, e sua morte foi sentida por muitos. No Reino Unido, o período de luto nacional durou várias semanas, durante as quais as bandeiras foram mantidas a meio mastro e eventos festivos foram cancelados. O povo britânico se uniu em luto e celebrou a vida e o legado da rainha Elizabeth. Apesar da tristeza da perda, a morte da rainha Elizabeth também marcou um momento de reflexão e celebração de sua vida extraordinária. Ela deixou um legado duradouro como uma líder forte e dedicada, uma defensora da monarquia e uma figura inspiradora para muitos. A rainha Elizabeth partiu, mas seu impacto duradouro permanecerá para sempre. Que ela descanse em paz, sabendo que seu legado continuará a brilhar como um farol de esperança e inspiração para todos nós. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros interessantes aqui no canal. Inclusive, você sabia que a Glória Maria já foi casada com um dos donos da Globo? Não perca essa oportunidade e confira esse vídeo incrível com essas e outras curiosidades sobre o mundo dos famosos. Até!